Deus ao livro de Lucas, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 25. Lucas 10, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Todo mundo encontrou? Amém? Amém. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhes causarem muitos ferimentos, retirou-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos e aplicando-lhes óleo, vinho, colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, e procede tu de igual modo. Amém. Amém. Nós estamos começando, né? Aliás, já começamos domingo passado uma série de pregações que se estenderão por todo o primeiro semestre, né? E hoje vamos pregar sobre as parábolas. Estamos pregando sobre as parábolas. Domingo passado foi a parábola dos talentos, onde nós aprendemos, né? E todos vocês sabem, nós tratamos até nos grupos, né? Que o nosso tempo precisa ser usado, né? Para a glória de Deus. E também os nossos bens, o dinheiro, precisa ser usado para a glória de Deus. Os nossos dons, talentos, né? Habilidades, precisam ser usados para a glória de Deus. E hoje nós vamos ver mais uma parábola de Jesus, que é a parábola do samaritano, onde a lição enfática, a lição primeira, a lição central é: quem é o meu próximo? E como devemos tratar, ou como devemos agir com o próximo. E isso, claro, dentro da pergunta do intérprete da lei. Veja que os fariseus, os intérpretes da lei, os escribas, eles sempre, eles buscavam colocar Jesus à prova. Eles sempre faziam isso. E aqui nesse texto, não é diferente. Eles colocaram Jesus à prova. Veja que certo doutor da lei perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? É interessante, abrindo aqui um parêntese na mensagem, é interessante que hoje, depois de muitos séculos, muito tempo passado, né? Ainda se olha para as pessoas e não compreendem que elas são nosso próximo, que ela é o nosso próximo. A impiedade, o rancor, o desdém, o ar de superioridade sobre o semelhante tem mostrado que as pessoas não compreendem, não entendem quem é o próximo.
E a pergunta que não quer calar e que ecoa é exatamente essa: quem é o meu próximo? Sim, porque Jesus, ele disse que o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensina isso. Jesus nos tem ensinado isso. E nós, como temos visto, como nós temos olhado para o nosso semelhante? Esse texto aqui, ele começa exatamente com a conversa entre Jesus e o doutor da lei. E veja que ele começa quando ele faz a pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Versículo 25, como nós acabamos de ler no texto. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Mas essa pergunta, ela contradiz o que Jesus tem ensinado. Porque veja bem, a vida eterna, ela é um presente que nós ganhamos através da salvação em Cristo, através do nosso relacionamento com Deus. Então a salvação vem. Não é nada que eu e você possamos fazer além de entregar a vida para Jesus para alcançar a salvação. Não é algo que nós conquistamos por nós mesmos. Não. A salvação não é conquistada por nós mesmos. E Jesus, ele responde a essa pergunta aqui desse mestre da lei com uma pergunta. Ele responde com uma pergunta. Ele vai dizer: o que está escrito na lei? Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele vai dizer: o que eu devo fazer? O que está escrito na lei? E aquele homem responde. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus responde àquele homem. Jesus diz assim para ele: respondestes bem, respondestes corretamente, é isso aí mesmo. Você respondeu bem, faz isto e você viverá. Jesus disse para ele. Mas é interessante que aquele homem, ele estava tentando aqui justificar as suas ações. Ele estava querendo justificar. Embora ele tivesse aqui tentando provar que a vida eterna, para ser adquirida, exige que as pessoas cumpram a lei, a sua resposta foi algemada. Porque quando Jesus fala isso, ele responde, ao final diz que tem que amar o próximo como a ele mesmo. Aí ele mesmo que tentando se justificar, ele pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Vamos entender uma coisa. Na cultura judaica, os judeus só consideravam o próximo deles aqueles que eram contemporâneos dele, ou seja, aqueles que eram judeus também. Se fosse de uma outra nacionalidade, ele não o considerava próximo. Os gentios, na realidade, para ele nem pensar que era próximo deles. Era essa a cultura. Então aqui ele estava dizendo que por ele cumprir a lei, por ele agir gentilmente com os judeus, né? Por ele fazer todas essas coisas, talvez ele estivesse apto. Por isso ele faz essa pergunta a Jesus, né? Talvez ele estivesse apto para herdar a vida eterna. Mas Jesus, vendo esse pensamento, vendo como ele estava agindo e se direcionando, Jesus conta essa parábola. E é interessante que ele usa o samaritano como exemplo de que não há condição, não existe condição para mostrar quem é o próximo. Não existe. O próximo é todo aquele que está perto ou longe de nós, mas que são seres humanos, que necessitam de Jesus. E aqui na lição, esses três homens, né, que foi citado, que é o sacerdote, o levita e o samaritano, eles agem de uma forma diferente. Eles trazem lições diferentes. Veja que tanto o sacerdote como o levita, tanto os dois, eles se desviaram, passaram longe do coitado que estava lá no chão. Quiseram nem saber, quiseram nem olhar. E Jesus aqui escolhe o samaritano para ser o homem prestativo, aquele que aparece, que ajuda aquele homem meio morto. Jesus usa ele. E talvez até, quem sabe, aquele homem lá caído fosse um judeu. Não se sabe, o texto não fala, não diz, mas se fosse, o samaritano foi lá e ajudou. Jesus, ele
Aliás, os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos, e nem os samaritanos também se davam com os judeus. Mas veja aqui que esse samaritano, ele não apenas para. Vamos dizer que esse homem fosse um judeu, ele nem apenas para, ele limpa o homem, ele leva para uma estalagem e ele continua a cuidar dele. Ele continua a exercer a sua piedade naquele homem. E quando aquele homem precisou, aliás, quando ele, o samaritano, precisou se ausentar, vamos dizer, deixou lá na estalagem e precisou sair, ele ainda organizou mais cuidado para aquele homem. Ele disse: olha, eu pago, se for necessário, se ele precisar de mais alguma coisa, eu vou pagar. Ele não considerou se aquele homem era amigo ou inimigo. Ele simplesmente ajudou, simplesmente teve compaixão e cuidou daquele homem. Então, esse texto ele nos traz muitas lições maravilhosas. Esse texto, ele é aqui, se a gente for buscar minuciosamente, são lições N's, mas eu quero tratar com algumas nesta manhã para nós. E a primeira lição que eu quero falar é: não perca a oportunidade diante de você para fazer o bem. Não perca, aproveite, porque Deus sempre vai estar colocando situações diante de nós. E é claro, nós precisamos entender uma coisa: não é fácil se envolver em ajudar outras pessoas. Claro que não é fácil. Por quê? Porque custa caro. A maioria das vezes custa caro ajudar alguém. Muitas vezes vai mexer no bolso, e olha, quando mexe no bolso é complicado, muita gente se esquiva. Talvez algumas economias guardadas você vai usar, não se sabe. Vai haver luta e reluta para você fazer ou não o bem. Vai, porque o ser humano é assim, ele fica lutando dentro de si para fazer alguma coisa por alguém. Muitas vezes se pensa assim: mas essa pessoa não é nem grata. E daí? O ser humano não é grato. Jesus morreu por ele no Calvário, e o ser humano ainda está longe dele, não quer aceitar ele como Senhor de sua vida, não está nem aí para o sacrifício de Jesus. Muitas vezes pode-se pensar assim: mas se eu estiver precisando, será que essa pessoa que eu ajudar, será que um dia ela vai me ajudar também? E aconteceu um caso tão inusitado ontem. Eu estava atendendo um cliente aqui, e o carro dele deu problema, e ele deixou o carro aí. Quando ele voltou, ele disse: rapaz, eu estou aqui buscando uma pessoa para me ajudar, não estou conseguindo nem que me empreste um cartão. Aí ele disse assim: eu ajudo todo mundo, mas na hora que eu preciso, eu vou deixar de ajudar as pessoas. Ele disse desse jeito. E é esse pensamento que passa no coração de muitos quando pensamos em ajudar. Se eu precisar e não me ajudarem, eu vou lá ajudar ninguém? Essa coisa passa no coração do homem. Isso vem ao coração, isso vem na mente, vem nos pensamentos, e muitas vezes não queremos nos envolver. Muitas vezes não queremos. Veja, o sacerdote e o levita, eles não quiseram se envolver, eles passaram longe, eles ficaram o mais longe possível da situação. Versículo 31 e versículo 32, leia aí comigo. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo, ou seja, passou longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, passou de largo, também passou longe. Eles optaram por não se envolver. Mas ao contrário, o samaritano, ele não se esquivou disso, muito pelo contrário, ele se envolveu na dificuldade daquele homem. Ele partiu para cima, ele foi fazer algo. Ele se aproximou, cheio de compaixão, por aquele homem que estava jogado ao chão. Foi isso que ele fez. Ele cuidou do homem, e ainda garantiu que ele fosse cuidado muito melhor, mesmo que ele não estivesse presente. Nós não podemos nos esquivar de fazer o bem. De forma nenhuma, não perca a oportunidade de fazer o bem, porque ela sempre vai vir a nós. Veja, nós podemos até decorar e citar todos os versículos sobre o amor de Deus. Podemos sim, mas se nós não estivermos realmente dispostos a nos envolver com as pessoas nas suas dificuldades, nós não podemos amá-las como Jesus disse que nós devemos amá-las.
Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós precisamos nos levantar e aproveitar as oportunidades de fazer o bem quando vem às nossas vidas. É muito fácil estar na igreja, vir à igreja, e uma vez por outra ofertar, fazer uma oferta, dar um dízimo, fazer alguma doação na comunidade, doar roupas para uma feirinha, ou seja lá para quem for, de alguém que precisa e bate a sua porta. Mas o difícil é se envolver com as pessoas no seu dia a dia, nas suas dificuldades. Isso é difícil de acontecer. E nós não iremos causar impacto na vida das pessoas se nós não caminharmos próximos a elas. Não iremos. Porque as pessoas vão perceber que nós dizemos assim: nós somos cristãos, mas só da boca para fora. O cristão é aquele que se envolve, aquele que doa, aquele que ajuda, aquele que não pensa só nele, mas pensa no próximo, aquele que coloca o próximo acima de si. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós nos enchemos de compaixão e nós nos envolvemos, nós mostramos o amor de Deus para com aquelas pessoas. Quando nós nos envolvemos, nós mostramos o amor de Deus. Escute bem, irmãos, olha, levar pessoas até Jesus não é simplesmente você dizer que é cristão ou distribuir folhetos. Não. É construir relacionamentos, é se envolver no intuito de ajudar nas dificuldades dela. Isso é fazer a vontade de Deus, isso é levá-las a Jesus, porque elas vão ver que alguém se importa. E nós precisamos nos importar com as pessoas, com as suas dificuldades, com os seus problemas. E isso também eu estou falando, e quero abrir aqui uma coisa e dizer para você: muitos de nós vivemos dificuldades e às vezes não tomamos nem conhecimento da dificuldade do irmão, entendeu? Nós precisamos estar envolvidos, nós somos uma comunidade, precisamos saber uns dos outros. Isso é importante. Isso é importante. Isso é viver o cristianismo. Uma segunda lição aqui que nós vemos aqui é que não se amedronte ou busque recompensa ao fazer o bem. Não tenha medo de fazer o bem e nem busque nada em troca. Não. Aquele que sua mão direita dá, veja que a esquerda não veja. Faça sem olhar a quem. Vou fazer para fulano porque fulano merece. Vou fazer para... eu não vou fazer não, porque não tem nada para me dar, não tem nada. Não, de forma nenhuma. Ao fazer o bem, nós não devemos ter medo de riscos ou buscar recompensa. De forma nenhuma. Veja que o sacerdote e o levita olharam e acharam que era muito arriscado ajudar. Acharam. E seguiram adiante. Já o samaritano, ele não olhou para isso. Ele prosseguiu e ele ajudou. É preciso nós sairmos da zona de conforto que nós estamos. É preciso nós agirmos. É preciso mostrar misericórdia e compaixão para com os outros. Isso é importante na nossa vida. Às vezes há riscos envolvidos, assim, mas Deus nos chama para amar as outras pessoas, apesar dos riscos. Por quê? Porque Ele mesmo é quem nos protege, Ele mesmo é quem dá provisão para esse trabalho. Não é eu, não é você, é Deus que está à frente de todas as coisas. Veja, tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que nós temos, quem é que dá? É Deus. Ou você acha que alguma coisa que você tem foi por você mesmo? Foi não, foi pela graça dEle, foi pela misericórdia dEle. E você sabe por que é que Deus nos dá alguma coisa? É para que a gente possa abençoar vidas. Tem gente aí vivendo horrores e nós podemos abençoá-las, porque são o nosso próximo. E essa aqui é a ênfase desse texto, é o amar o próximo. O samaritano, ele arriscou a sua segurança apenas parando para ajudar, porque aquele lugar era um lugar perigoso. Veja que o sacerdote foi-se embora, o levita também, mas o samaritano, ele parou, arriscou ali a sua caminhada, a sua vida. Esse caminho de Jericó, entre Jericó e Jerusalém, na época de Jesus, ele era muito perigoso.
Alguns chamavam até de passagem sangrenta, porque ali ladrões atacavam, roubavam os pertences e muitas vezes deixavam a vítima quase a morrer ou até morta. Era bastante comum naquela época, naquela passagem, acontecer esse tipo de coisa. Por isso, era um lugar vamos dizer que aterrorizava a jornada de muitas pessoas. E o samaritano, ele não sabia se os ladrões estavam escondidos ou não para atacar ele não sabia. Mas ele parou, mesmo assim, ele arriscou a sua segurança. Ele não olhou para isso. E ele levou aquele homem espancado com ele, para cuidar. Ele arriscou a sua reputação também. Por que ele arriscou a sua reputação? Porque para onde ele ia, vamos dizer que ele fosse para uma cidade onde tinha hospedaria, e foi para lá que ele foi, para essa hospedaria. Lá havia muitas pessoas. E com certeza, ele chegando com esse homem ferido, poderiam até pensar que ele teria feito mal àquele homem e teria roubado-lhe os pertences. Mas ele nem olhou para isso, ele se arriscou, ele foi. Correu o risco, mas ele foi. Ele não desistiu. Então, muitas vezes, ao fazer o bem, há riscos a correr. Mas se lembre que Deus está no controle de todas as coisas. Está. Eu me lembro aqui que quando meu primo foi queimado, né? Ele mora numa favela. E a minha tia ligou e disse: olha, eu não vou lá porque é muito perigoso. Então nós vamos só fazer doações. Mas eu disse: como é que a gente não pode fazer uma visita a ele? Aí ela foi e disse assim: eu não sei, mas eu não vou não, é muito perigoso. Aí eu chamei o outro meu sobrinho e disse: não, tio, eu vou contigo. E nós fomos lá na favela. É Deus que está no comando, meu irmão. Às vezes uma palavra precisa ser levada, vamos levar. Vamos fazer o bem às pessoas. Não importa. Se eu não confiar no Deus que eu sirvo, eu vou confiar em quem? Se Deus coloca uma obra diante de mim para fazer, não importa onde, vamos fazer. Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele levanta situações, é porque Ele está no controle dela. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, há risco em todas as coisas. Até quando nós nos levantamos de manhã para ir para um trabalho, há risco. Mas o Senhor que cuida de nós. Ele é que cuida de nossas vidas. E uma segunda coisa aqui, é que por outro lado, não se deve buscar recompensas ao fazer o bem aos outros. Não se deve. A recompensa deve ser, aliás, ela não deve ser de forma nenhuma a razão pelo qual nós fazemos o bem. Eu vou fazer o bem porque eu vou receber isso. Não posso pensar nisso. A compaixão, essa sim, deve ser a razão para se fazer o bem. Se compadeça das pessoas. Abre comigo em João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 34 e versículo 35. Olha o que é que Jesus fala aí. Olha o que é que Jesus nos ensina. Ele diz assim: novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos amei uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha que palavra maravilhosa. Amar os outros é coisa que nós devemos fazer, se nós queremos alcançar a vida eterna. Mas se nós considerarmos apenas, escute bem, se nós considerarmos apenas a recompensa para mostrar misericórdia, nós estamos tentando conquistar a vida eterna por nós mesmos, pelas nossas obras, e isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, porque olha o que é que o Senhor nos ensina em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Não tem salvação se não for pela graça de Jesus. Não se alcança misericórdia se não for pela graça de Jesus. O amor a Jesus deve ser o que mais nos atrai para mostrar misericórdia ao próximo. Essa sim é a forma correta, o amor de Jesus. Amém? Uma terceira lição aqui, que eu encontrei nesse texto, é que na vida há sacrifícios
há momentos de sacrificar tempo e dinheiro. Na vida há momentos de sacrificar tempo e dinheiro. Porque a misericórdia, ela requer sacrifício. Não é fácil, às vezes é difícil. E nós entramos em sacrifício para fazer. Amar a Deus de todo o coração, amar ao próximo como a nós mesmos, vem com sacrifício. Que diga que se de passagem, tem gente difícil, não tem não? Tem gente que é difícil você atribuir esse amor a ela, mas é necessário, é importante, porque é a ordem do Senhor. Você olha para as pessoas e fala, mas é muito difícil amar essa pessoa, mas Jesus está dizendo que você deve amá-la, porque ela é teu próximo, como é o ponto aqui, ele é o próximo. O samaritano, ele estava disposto a fazer esse sacrifício. E agora nós precisamos fazer uma pergunta para nós. Nós estamos? Você está disposto a sacrificar algo por causa do próximo? Não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. O maior sacrifício ele fez. O samaritano, ele estava de uma certa forma viajando, claro, ele estava também, se ele passou ali, ele estava viajando. Talvez ele tivesse seus negócios a fazer, precisava estar em algum lugar, porque ele ia passando por ali. Talvez estivesse longe da família já há um bom tempo, precisava chegar, né? Talvez uma reunião de negócios que ele podia estar indo para resolver, talvez fosse um homem de negócio, ninguém sabe, o texto não fala, mas vamos conjecturar que talvez isso pudesse acontecer. E ele reorganizou as suas prioridades para ajudar aquele homem. Ele parou. Veja que ele não hesitou, ele parou. Dedicar um tempo para mostrar compaixão, aquele homem lhe custou mais tempo ainda, porque ele perdeu tempo para fazer tudo isso, pegou o homem, colocou no seu animal, levou para uma estrebaria e tal, ele fez tudo isso, então muito tempo ele perdeu. Além de sacrificar o seu tempo, ele também sacrificou o seu dinheiro, porque ele pagou, vamos dizer, para o cuidado daquele homem. Ele levou aquele homem à estalagem e pagou pelo pelo serviço da estalagem com relação a ele, e ainda disse mais, eu vou me ausentar, mas se precisar de alguma coisa, continua fazendo, que na volta eu vou pagar. Amar os outros exige sacrifício, isso é importante. Sacrifício de dinheiro, sacrifício de tempo e dinheiro. E precisa haver uma disposição para agir, para fazer esse sacrifício, mesmo que às vezes você possa olhar e dizer, não, mas eu acho que eu não devo fazer. Não olhe para isso, olhe para o que Jesus ensina, olhe para o que Jesus está falando, olhe para o sacrifício vivo que ele fez. Então nós precisamos fazer sacrifícios vivos uns pelos outros, é verdade, não podemos de forma nenhuma desconsiderar isso. O que nós estamos dispostos a sacrificar para esse serviço? O que nós estamos dispostos a fazer nesse sacrifício com o próximo? Nós precisamos pensar nisso. Nosso tempo, o nosso dinheiro. Precisamos estar sempre olhando para essas coisas e vendo que isso não é mais importante do que uma vida, do que uma pessoa, do que a salvação de alguém, do que um cuidado. Não é. Porque quando se fala de dinheiro, às vezes a gente fica assim meio com o pé atrás, com o freio de mão puxado. Mas veja, lembre-se da pregação passada, que tudo é para a glória de Deus, tudo é para a honra de Deus. O seu tempo, seus talentos, seu dinheiro, tudo deve ser usado para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo. E nós como igreja precisamos aprender isso todo dia. Não se esquive, não se distancie, faça, porque é o Senhor que está mandando. Uma quarta e última lição aqui desse texto é que a misericórdia precisa estar acima das nossas ocupações. Se nós temos ocupações, nós precisamos ter uma misericórdia acima delas. Porque veja, nós vivemos numa sociedade ocupada, muito ocupada. Estamos todos nós muito ocupados, fazendo sempre alguma coisa. Os nossos afazeres são enormes, principalmente aqueles que
trabalham fora, trabalham por conta, enfim, não tem ninguém parado, todo mundo está ocupado. E é tão difícil, é tão difícil, vamos dizer, você olhar e dizer assim, eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado, eu não posso fazer isso, talvez alguém possa fazer por mim, eu não posso, vai que alguém pode, eu vou orar aqui, Deus vai mandar alguém. Não é assim. Porque é muito fácil se ocupar, é muito fácil se ocupar, no momento que nós precisamos mostrar misericórdia. Pode prestar atenção. Talvez até você tenha um tempinho, mas você rasga, não, mas eu tenho que fazer aquilo outro, não vai dar tempo não. Você já está colocando um empecilho. Não. A misericórdia precisa estar acima das nossas ocupações. Muitos de nós doamos alimentos para a benevolência da igreja. É bom fazer isso. Muitos doam na comunidade alguma coisa para ajudar, assim, roupas, sei lá, de alguém que chega à sua porta batendo. Mas façamos uma pergunta a nós mesmos. Vamos fazer uma pergunta a nós mesmos. Quando foi a última vez que nós saímos das nossas ocupações para atender ao necessitado? Quando foi? E eu não estou falando de dinheiro, não, eu estou falando de dificuldades N's, eu estou falando de conversar, de animar alguém, eu estou falando de orar junto, eu estou falando até de você chorar junto com aquele que está necessitado. Porque, meu amado, veja, quantos irmãos hoje não estão aqui? Quantos irmãos saíram da presença de Deus, da comunhão da igreja, e nós não levamos uma palavra a ele, exceto os pastores? Quantas e quantas vezes você saiu da sua ocupação para pelo menos dar uma ligada para alguém que você está sentindo falta dele aqui? Porque veja bem, todos nós temos os contatos uns dos outros, todos nós temos celulares. Você pode dizer, porque eu não tenho celular. Todos nós temos. E não é difícil você mandar uma mensagem para alguém, mas o que é que acontece? Muitas vezes nós estamos muito ocupados para isso, mas por volta e meia nós estamos olhando outras coisas no celular, e isso toma o nosso tempo, toma tanto tempo que às vezes nem buscamos ler a palavra de Deus. E quantas pessoas não estão sofrendo, indo para o inferno, morrendo com dificuldades, jogadas sarjeta, caída na calçada, e nós, como sacerdote do Senhor, só passamos de lado e olhamos e vamos embora? Precisamos mudar esse contexto da nossa caminhada como cristão. Há muitos irmãos sofrendo, há muitos irmãos longe, há muitos irmãos que hoje pensam e falam em suicídio. Você sabia disso? Não sabia. Não sabia. Mas sabe por que muitas vezes nós não sabemos? Porque nós não nos comunicamos, nós não mandamos mensagem, nós não temos discernimento nem na palavra da pessoa. Bicho, essa pessoa não está legal não, essa pessoa não está bem não. Nós somos instrumentos de Deus para a salvação de muitas pessoas, inclusive daqueles que estão no nosso meio, daqueles que caminham conosco. São os nossos próximos que estão jogados à sarjeta muitas vezes, e nós não vemos isso. Dificuldades e dificuldades, e problemas e mais problemas. E é isso, irmãos, que muitas vezes nós precisamos colocar no nosso coração e olhar, Senhor, e não perguntar quem é o próximo, mas dizer, Senhor, me ajuda a abrir os olhos espirituais e ver o meu próximo, e ver o meu próximo. Aqui eu falei do nosso contexto de congregação, de pessoas que não estão mais aqui, de outras que sofrem, enfim. Mas quantos outros estão aí, jogados aí fora no mundão, precisando de ajuda, precisando de uma palavra? O Paulo aqui, que está com câncer, e que nós estamos orando por ele, todos vocês sabem dessa história, que é pedido oração, e a gente tem orado todas as quintas-feiras. Ele teve uma piora muito grande, voltou para a UTI, o médico disse que o câncer já se espalhou no corpo dele, e a minha oração agora não é mais assim, Senhor, cura ele, não, a minha oração é, Senhor, me ajuda, toca no coração dele para que ele possa receber essa palavra, porque ele tem um coração muito duro,
Ele não quer saber de conversa de crente lá com ele. Ele não quer. Então eu estou pedindo a Deus que abra essa porta para que eu possa levar o evangelho até ele. Para que ele porta, nem que seja no leito de morte, ele se arrepender e viva a presença de Deus. Eu não tenho força para fazer nada, mas Deus pode tudo. Se Deus abrir essa porta, não se engane não, eu vou lá falar de Jesus para ele. Eu já pedi espaço, mas até agora não me foi dado. Não me foi dado. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E a minha oração é essa. Então nós precisamos nos preocupar. Porque, irmão, se fosse eu, se fosse você, seria tão bom que um próximo, né, fosse lá nos ver, fosse lá nos ajudar, fosse buscar, sei lá, trazer uma palavra para nos levantar daquele lugar. É isso que nós precisamos como servos de Deus fazer. Porque os próximos estão bem próximos. Estão bem próximos, bem próximos. Não se esconda, participe, ore, anime. Mas não passe de largo como sacerdote e como levita. Não, seja um samaritano que coloca o irmão no ombro e que leva ele para uma estalagem. E onde é a estalagem? Na igreja do Senhor Jesus. Aqui é a estalagem do Senhor. É aqui que há curas. É aqui que Deus trata. É aqui que Deus muda. É aqui que Deus transforma. É aqui que Deus salva. E nós sabemos disso porque nós estamos aqui. Nós já alcançamos isso. Deus tem nos abençoado grandemente. Deus tem nos tirou de lugares que só a misericórdia dele para fazer isso. E nós estávamos morrendo. Mas hoje nós estamos caminhando para a glória com ele. Conclusão. No final da parábola, Jesus faz uma pergunta ao doutor da lei. Versículo 36. Leia aí comigo. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E eles respondeu. O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Vai e faz do mesmo jeito. Não basta simplesmente nós lermos essa parábola e vermos quantas lições maravilhosas tem aqui, o quão incrível foi o samaritano ao fazer isso. Não basta só isso, não é apenas isso. Jesus nos diz: vá e haja de igual modo. Você achou maravilhoso o que o samaritano fez? Vai e faça também. Ah, o samaritano foi incrível, então seja incrível também. Ah, o samaritano tirou aquele homem, levou e tratou dele com o seu tempo, com o seu dinheiro. Vai e faça você também por aquele que está perdido, por aquele que está caído, por aquele que está indo para o inferno. Estenda a compaixão a todos, mesmo que as pessoas não creiam como você crê, mas estenda a misericórdia a todos, porque Jesus morreu por todos, e nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Se arrisque, se envolva, ajude, mostre piedade. Não vamos olhar para os riscos, vamos olhar que nós temos um Deus que tudo pode, e que se Ele está mandando, é porque Ele já tem resposta para tudo. Amém? O que nós aprendemos? Que nós não devemos perder a oportunidade diante de nós para fazer o bem. Não esqueça, não vamos perder. Segundo, não se amedronte ou busque recompensa ao fazer o bem. Não, faça o bem, não olhe para quem. Faça o bem. Mesmo que seja um camarada que tenha te roubado, faça o bem a ele. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Terceiro, na vida há tempo de sacrificar tempo e dinheiro. Sim, o nosso tempo e dinheiro é para a honra e glória de Deus. Não é nosso, é para abençoar vidas. Não pense você que você está juntando um dinheirinho e tal, porque você é aquele cara que, sei lá, tem as finanças controladas. Não é porque Deus te concede a fazer isso, mas é para abençoar vidas. É seu, mas é para abençoar vidas. E quanto mais você abençoa vidas, mais Deus também abençoa a sua vida. Quarto e último, a misericórdia está acima das ocupações. Ninguém é tão ocupado que não possa fazer nada por ninguém. Não é. Não é. Você sempre pode tirar um tempo. Você sempre pode parar para ver. Você sempre pode mandar uma mensagem para alguém, visitar alguém. Eu vim te visitar, eu vim aqui orar contigo, eu vim aqui cantar um louvor contigo. Nós somos servos de Deus, nós somos uma comunidade, nós somos irmãos em Cristo, e nós queremos um dia
nos encontrarmos na glória e nos lembrarmos desses momentos aqui, dessas lutas, dessas dificuldades que nós enfrentamos. Porque eu sei que o Deus que nós servimos, Ele é misericordioso demais. Amém? E que Ele vai sim nos ajudar a sermos de fato e de verdade um próximo que está próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Soberano Deus, bendito e louvado Pai, obrigado, meu Deus, por esse momento, por essa palavra, por essa comunhão aqui nesta manhã. Que a Tua graça, Senhor, venha sobre todos nós. Que esse estalar na nossa mente possa vir forte para que nós compreendamos, ó Deus, de que precisamos ser mais próximos, não só daqueles lá fora, mas uns dos outros aqui na igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos a Sua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos juntos com o mesmo intuito, com o mesmo propósito, que é seguir ao Senhor, servir a igreja, amar os irmãos. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça venha sobre nós. Ajuda-nos a mudarmos de direção, se estamos fazendo errado, voltar a fazer o que é certo, a se compadecer de verdade daqueles que sofrem, daqueles que perecem, porque muitos de nós estamos num lugar confortável, mas muitos não estão. Muitos de nós estamos aqui hoje nesse culto maravilhoso, engrandecendo o nome do Senhor, e quantos outros não queriam estar aqui e não estão? Talvez por uma enfermidade, talvez por uma circunstância, talvez porque já está praticamente distante demais do Senhor, enfim. Mas nós somos os instrumentos do Senhor. Nos dá força, nos dá ânimo para resgate, para apanhar, Senhor, aquele que está jogado e trazer para ser curado na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, ajuda cada um de nós. Nos dá, ó Deus, um domingo cheio da Sua presença, do Seu amor, dos Seus cuidados. Nos leva em paz aos nossos lares, edificados pela Sua palavra, cheios do Espírito Santo do Senhor. E que tudo que vier acontecer durante essa semana, ó Deus, seja para a glória do nome do Senhor. Obrigado, Pai, por todas as coisas. Pois é no santo, bendito e maravilhoso nome de Jesus que eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Vamos em paz e que a graça do Senhor venha sobre todos nós. Amém.